Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais benefícios fiscais que o Brasil tem hoje e os acordos internacionais, os acordos entre os países que o Brasil mantém com os principais parceiros econômicos que a gente tem hoje. Por que esses benefícios, esses acordos são interessantes para as operações de comércio exterior? Porque diminuem um pouco da carga tributária e seduzem, vamos dizer assim, as empresas a fazerem operação com o Brasil. Eu vou fazer um apanhado geral sobre os principais benefícios, vou falar um pouquinho para que vocês entendam. Esse tema é muito interessante para quem está pensando em fazer, começar um negócio nessa área de comércio exterior, pensando em começar a importar, pensando em começar a exportar e como que atinge esses benefícios, como que pleita esses benefícios mediante os órgãos que concedem cada um deles. Ou também para quem está estudando, mas quer conhecer um pouco mais dessa parte que mistura, para mim, na minha opinião, essa parte de benefícios fiscais e acordos internacionais é onde que o comércio exterior e as relações internacionais se juntam e começam a andar juntos, na caminhada, que a gente sai um pouco da operação, mas não totalmente, porque os benefícios e acordos influenciam no custo da sua operação de comércio exterior, na sua operação logística, mas é legal estudar essas relações que os países mantêm para poder tirar o maior benefício possível, tanto de um quanto do outro. Então fiquem comigo e vamos para o vídeo de hoje. Bom, a carga tributária do Brasil, ela é desafiadora. Eu acho que essa é a palavra perfeita para falar sobre tributos no Brasil, impostos. Porque você tem um custo de um produto que é super barato em vista ao nacional, mas aí a carga tributária pode botar a perder a sua operação como um todo. Essa carga tributária enorme que o Brasil tem, ela se justifica por dois motivos principais. O protecionismo, que o governo aplica há muitos anos, como forma de proteger o mercado interno dos produtos externos. Isso é normal em todos os países e o Brasil tem essa característica bem latente. E a outra é a necessidade crescente do país de arrecadar, de engordar as contas públicas. Como que faz isso? Cobrando impostos. Essa é uma das formas. Então é isso que faz a carga tributária do Brasil ser tão grande e os importadores principalmente precisam buscar alternativas de reduzir isso para o negócio se tornar viável. Existem ferramentas, sim, que inclusive o governo tanto federal quanto os governos estaduais concedem, que são os benefícios, e os importadores têm que ficar muito atentos e espertos a esse tipo de jogada, de estratégia, vamos dizer assim, porque é para benefício próprio. Então, tem muita coisa muito benefício até interessante que o governo concede, mas os exportadores precisam conhecer. Daí que vem a importância que eu falo de você conhecer o negócio que você está fazendo e aonde você está entrando. Se você não tem condições de sozinho fazer isso tudo, peça ajuda de um profissional para te ajudar. Começando pelos principais benefícios federais. Eu vou falar um pouco dos regimes aduaneiros especiais. São regimes específicos, o nome já diz que são especiais para causas específicas, em que cada um deles você tem uma situação onde você consegue ser isento totalmente ou ter um desconto nos impostos. O primeiro que eu vou falar é a admissão temporária. O nome por si só já diz muita coisa. Você pode trazer, importar um produto temporariamente. E com isso você vai ter ou a isenção ou a redução dos seus impostos de importação. Ah, mas pode ser qualquer produto? Não, não pode. Tem que ser produto que vem para o Brasil destinado a feiras, exposições, congressos, eventos de caráter científico, esportivo, comercial, técnico, cultural no geral, para promoção comercial e para uso pessoal ou exercício temporário de uma atividade profissional. Você tem que ter um objetivo com um prazo determinado para trazer aquele produto para cá. Esse é a admissão temporária. Já o drawback, que eu já comentei sobre ele quando eu falei no vídeo de exportação, o drawback é um estímulo às exportações, mas que acaba sendo um benefício também nas importações.
ele dá para um para poder compensar no outro, trocando em miúdos. Ele tem o objetivo de proporcionar melhores condições de competitividade do produto brasileiro no exterior. Então, com esse regime de drawback, você pode obter a isenção ou a restituição de tributos incidentes na importação de mercadorias, que você vai usar na industrialização do seu produto. Então, por exemplo, eu tenho um produto, uma máquina, vamos supor, que eu vou exportar essa máquina para os Estados Unidos. Só que para tornar o meu produto melhor, ao invés de eu usar a matéria-prima que eu tenho no Brasil, eu posso usar uma matéria-prima que tem na China, e aí eu vou aumentar, inclusive, o valor agregado e a qualidade do meu produto. Então, quando eu for importar essa matéria-prima da China para ser insumo de produção da minha máquina, eu vou ter um benefício fiscal relacionado ao drawback. Então, é mais ou menos isso que funciona esse regime. Então, basicamente, você tem o benefício de importar uma coisa, um produto, uma mercadoria, para melhorar uma outra que você vai exportar. Então, você ganha dos dois lados. Existem 3 tipos de drawback: isenção, suspensão e restituição. O drawback de isenção é concedido pelo SESEX, pela Secretaria de Comércio Exterior, e ele envolve a isenção dos tributos de importação, o nome já diz, para aquelas mercadorias de importação que forem utilizadas na industrialização de um produto exportado. Então, se você vai trazer uma mercadoria que vai ser utilizada no processo produtivo de um produto que vai ser exportado, você pode aplicar o drawback de isenção. O drawback de suspensão, ele vai suspender os tributos de importação de uma mercadoria a ser exportada após o beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou recondicionamento de outra a ser exportada. É quando você traz uma máquina, por exemplo, para melhorar ou complementar uma outra que você vai exportar mais tarde. Esse benefício é concedido pelo DSEX, que é o Departamento de Operações de Comércio Exterior, através da SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. O DSEX é um órgão dentro da SESEX. E o drawback de restituição é a modalidade que envolve restituição, retorno total ou parcial dos impostos envolvidos na ocasião da importação de uma mercadoria que foi utilizada na industrialização de um produto exportado. E esse benefício, o drawback de restituição, é concedido pela Receita Federal mesmo. Próximo regime especial, entreposto aduaneiro. Entreposto significa depósito, O sinônimo de entreposto é depósito ou armazém. Então, vocês podem entender como um armazém aduaneiro. Esse regime ele permite, tanto na importação quanto na exportação, o depósito de mercadorias em local determinado, com suspensão de pagamento de tributos e sob o controle fiscal. Um depósito aduaneiro ele tem o controle de um fiscal. O regime tem como base operacional uma unidade de entreposto, um depósito, de uso público ou de uso privado, tanto faz, onde as mercadorias ficam lá depositadas, armazenadas. Tem permissão para esse regime as empresas de armazéns gerais, as empresas comerciais exportadoras, incluindo as tradings, e os agentes de cargas nacionais. A lista de mercadorias que podem ser admitidas nesse regime de entreposto aduaneiro vocês podem achar no site do Ministério da Economia. Lá eles têm toda a relação de produtos que se adequam nesse regime. E o último regime especial que a gente vai citar hoje, existem outros, tá, pessoal? Mas eu citei os principais, os que a gente mais vê no dia a dia. É a exportação temporária. Quando você tem uma mercadoria que já foi nacionalizada e condicionada a reimportação em prazo determinado, no mesmo estado que ela foi importada, ou após submetida a um processo de reparo, por exemplo, aplica-se esse regime de exportação temporária. Em quais tipos de produto que a gente pode aplicar a exportação temporária? Os produtos de feiras, competições esportivas,
eventos culturais, exposições, produtos manufaturados acabados que por algum motivo você precisou fazer um conserto, um reparo ou uma restauração, né, para que o seu uso ou funcionamento voltasse ao normal. Animais, o uso de animais reprodutores, a gente pode aplicar esse regime de exportação temporária. Como? Por exemplo, você tem uma égua fêmea, né, óbvio, que você quer trazer para reproduzir com o seu cavalo. Você importa essa fêmea, faz a cópula, né, a reprodução, e a fêmea precisa ser exportada prenha ou com o filhote já nascido. E isso precisa ser comprovado se ela tiver prenha. Importação e exportação de animais é um assunto bem peculiar. Se vocês quiserem, um dia eu gravo um vídeo falando para vocês algumas coisas que eu já passei, que eu já fiz algumas vezes, e das regras em geral. Mas esse da admissão da exportação temporária é bem peculiar quanto aos animais de reprodução. E também pode ser usado de outras formas para animais vivos, mas essa da reprodução é a mais utilizada. E por último, os veículos para uso do seu proprietário ou possuidor. São essas 4 categorias básicas de exportação temporária. E existe uma outra que chama de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Fala exportação temporária, eu fico com admissão temporária na cabeça. Impressionante. Mas a exportação temporária para aperfeiçoamento passivo permite a saída do país, né, do produto do país por tempo determinado, de uma mercadoria já nacionalizada, né, nacional ou nacionalizada, para ser submetida a um processo, né, uma operação de transformação, de elaboração, beneficiamento ou montagem no exterior, e aí a sua reimportação, depois que ela já foi melhorada, vamos dizer assim, a reimportação desse produto, ele incide os impostos normais de uma importação. É isso, esses foram os regimes aduaneiros especiais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre outros incentivos fiscais federais, mas de uma outra fonte. Bom, o governo federal também tem alguns outros incentivos, é uma lista bem extensa. Eu vou citar um deles, que com certeza vocês já ouviram falar, e eu acredito que o mais famoso de todos. Mas no site da Receita Federal, né, no site dos órgãos de comércio exterior do governo, a Secretaria de Comércio Exterior, o MIDIC, você consegue achar a relação de todos esses outros benefícios que o governo concede, principalmente para empresas estrangeiras que estão interessadas em investir no Brasil. E esses incentivos são uma forma de favorecer o governo de um nível municipal, estadual e federal, englobando todas as esferas. A maioria deles é concedida mediante a submissão de um projeto dessa empresa que quer investir aqui no Brasil, indicando o montante do investimento, né, o montante mínimo do investimento, informações sobre a criação de empregos e outros assuntos relevantes e interessantes para o governo. O exemplo que eu vou dar é o Repetro. Eu acho que é o benefício mais famoso e mais utilizado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele. O Repetro, ele suspende a cobrança de tributos federais na importação de equipamentos para o setor de petróleo e gás, principalmente as plataformas de exportação. Tem uma outra lista bem grande, como eu já falei para vocês. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre todos esses benefícios, acessem ao site dos órgãos, né, anuentes de comércio exterior, principalmente da SESEX, que vocês vão encontrar lá. No site da Receita Federal também tem. Bom, vamos passar para os benefícios estaduais. O objetivo do Estado, né, dos estados, de concederem esse tipo de benefício é o mesmo do governo federal, é incentivar a sua economia local, promover, né, empregos, geração de empregos, gerar arrecadação tributária e tudo mais. Basicamente, o fim é o mesmo. Então, o que os estados fazem? Aplicam reduções tributárias para chamar importadores para que comercializem as mercadorias ou se estabeleçam fisicamente, abram as suas filiais ou as suas empresas naquele estado específico que tem o melhor benefício.
Hoje, no Brasil, os estados de Santa Catarina e Rondônia são os detentores dos melhores benefícios, né, os mais atrativos para os empresários. Em Santa Catarina vigora o benefício que a gente chama de DIAT, que permite ao importador, dentre diversos benefícios, uma especial condição para importação, reduzindo o custo dos impostos locais, o ICMS, que é o imposto estadual, que eu comentei com vocês no último vídeo, para operar as importações. Para a conquista desse benefício, para você pleitar esse benefício como importador, você precisa também apresentar um projeto à Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, contendo informações da sua empresa, dos seus sócios e administradores, né, no caso, dos produtos que você comercializa e outros documentos exigidos por lei. Ou seja, você precisa apresentar todo o seu plano de negócio para eles saberem se vai ser viável ou não considerar esse benefício para você como empresa. E aí, após a análise desse projeto, se tiver tudo certo, se for aprovado, você pode fazer uso do benefício. Rondônia é um estado que a gente ouve pouco na mídia falando sobre ele no geral, né? Mas Rondônia tem o regime especial de importação para o estado de Rondônia e contempla a concessão de importantes benefícios fiscais que estimulam o desenvolvimento do empreendimento vinculado ao comércio exterior no estado. Se você tem uma empresa que você quer se estabelecer no território rondoniense, você tem a chance de obter esse benefício. Também, redução de carga tributária nas operações de importação, diferimento no prazo de recolhimento do ICMS, que é o imposto estadual. Pode ser total ou parcial esse diferimento de prazo de recolhimento. Você pode ter desconto de todo o custo do imposto ou pelo menos um desconto de uma parcela X do ICMS. E esse é o principal benefício, desde que a mercadoria seja comercializada e você se estabeleça no estado de Rondônia. Eu vou fazer um comentário especial sobre o Fundap, que foi o Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias, que viveu no Espírito Santo, meu estado natal, até 2012. Muitos dizem que o Fundap não acabou, ele só foi modificado, mas acabou sim, né? Era um benefício também baseado no ICMS, que é o imposto estadual, e as empresas precisavam ter sede no estado do Espírito Santo para realizar suas operações de comércio exterior aqui, né? O objetivo do Fundap era o mesmo de todos os benefícios e, além disso, incentivar as atividades portuárias aqui no estado. Para quem não sabe, Vitória tem o Porto de Vitória tem o Porto de Tubarão, o terminal de containers fica no TVV, que é um terminal dentro do Porto de Vitória. Depois eu posto umas fotos do Porto de Vitória para vocês lá no Instagram, para vocês verem como é. E esse Fundap alimentou por muitos anos o emprego de muita gente aqui e a economia do estado. Quando, em 2012, na época eu ainda trabalhava aqui no estado do Espírito Santo, trabalhava em Vitória. Quando houve a notícia de que acabou esse benefício, muita gente começou a debandar do estado. Isso foi um golpe muito duro para o Espírito Santo. Inclusive, na época, 3 anos mais tarde, a empresa em que eu trabalhava fechou justamente por ter perdido muitos clientes que trabalhavam com Fundap e foram fechando suas portas. Então, assim, os benefícios fiscais podem sim ocasionar esse tipo de situação, porque muitas empresas, é o que eu falei, o processo de importação é um processo caríssimo. Tem gente, né, que importa confiando naquele benefício para reduzir os seus custos. Se não tem a redução, você não consegue se manter. Então foi o que aconteceu com muita gente aqui quando o Fundap acabou, inclusive com a empresa na qual eu trabalhava. Mas tudo deu certo. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro e hoje eu moro no Rio de Janeiro, moro e trabalho lá. O Fundap, eu acho que foi um dos principais projetos de benefício, um dos primeiros e um dos principais que perdurou no Brasil por muito tempo.
Agora, Santa Catarina é um dos lugares mais atrativos para operações de comércio exterior. Muita gente que tinha empresa aqui, inclusive, foi se basear, né, montar os seus negócios lá em Santa Catarina e tem aproveitado os benefícios de lá hoje em dia. E vamos ver até quando e quem vai ser o próximo benefício a incentivar as operações de comércio exterior aqui no Brasil. Pra gente, como profissional da área, é sempre bom ficar esperto nas movimentações políticas também, porque é o que eu disse. Você está trabalhando na sua empresa, aí acaba um benefício desse, você não sabe se o seu emprego vai ser mantido. Então a gente precisa sim estar atento e sempre atualizado em relação às coisas que acontecem, tanto no seu estado, na sua cidade, quanto no seu país e no mundo, porque a gente, como lida com uma operação muito global, a gente precisa saber do que se passa ao redor desse mundão. Beleza, pessoal? E para finalizar sobre os acordos comerciais, bom, a finalidade deles também é muito parecida com os incentivos locais, né, os incentivos de dentro do país, só que de uma forma mais global. Os países se unem em blocos, principalmente, para poder melhorar as suas relações comerciais, sociais e políticas. Esse é o pensamento macro de um bloco econômico, de um acordo internacional. E de uma forma que fique bom para todo mundo que está envolvido ali. E um dos maiores blocos que o Brasil faz parte, e o que a gente mais vê, o que a gente mais acompanha no nosso dia a dia é o Mercosul. A gente tem benefícios em importar mercadorias dos países que são membros junto com o Brasil, e eles têm os benefícios de importar as nossas mercadorias. O Brasil supre os mercados da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, de uma forma bastante crescente e vice-versa. Na lista dos países, dos principais parceiros econômicos, tanto dos países que o Brasil mais exporta, quanto dos países que o Brasil mais importa, eu postei isso no Instagram semana passada, e vocês podem reparar que tem países do Mercosul lá. 3, pelo menos, países estão em uma das listas. Então, assim, o Brasil mantém relações muito fortes e bem volumosas com os seus vizinhos. Então eu vou falar só do Mercosul. Todos os acordos que o Brasil tem, faz parte, estão em andamento. Vocês encontram no site do MIDIC. Lá vocês encontram todos os detalhes sobre as relações exteriores do Brasil. O MIDIC é um site que é muito rico em informações. Se vocês têm alguma curiosidade ou dúvida, entrem lá, acessem, vasculhem o site que tem muita coisa boa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. Eu vou deixar o vídeo também no IGTV. Curtam. Ai, bugou. Deixem o seu like, melhor. Deixem o seu like. Aqui no YouTube, lá no Instagram, vamos interagir, vamos discutir esses assuntos. O canal está ficando cada vez mais interativo e mais aprofundado em comércio exterior. Espero que vocês estejam gostando e principalmente entendendo, sanando as suas dúvidas. É isso e até a próxima.